Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse sábado, as leituras elas falam para a gente que a fé é a posse do que ainda se espera, a convicção a respeito do que não se vê. Por ela, os antepassados deram fiel testemunho e nós podemos superar o medo que imobiliza. Então, a primeira leitura de hoje está em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, 1 a 2, depois o versículo 8 a 19. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela donde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí, também em figura, ele o recobrou. Então, aqui, nessa primeira leitura, a carta aos Hebreus, ela mostra para a gente atitudes de fé que os nossos antepassados, né, no Antigo Testamento tiveram, né, que eles confiaram, tiveram fé em Deus, né, e fizeram a vontade dele. Né? Então, que nós realmente também possamos ter esse exemplo, né, e sempre depositar a nossa confiança, depositar a nossa fé em Deus, né, e sempre procurar cada vez mais fazer a sua vontade aqui na Terra. E agora, né, falando do Evangelho, hoje, né, ele está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. E naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né? Aqui, né? Jesus estava com seus discípulos, né? E aí eles estavam numa barca, né? E aí, nessa barca onde eles estavam, havia outras barcas com ele, né? Então, houve um determinado momento que começou a soprar um vento muito forte, né? E as ondas, né, se lançaram de dentro da barca, né? Que aí começou a encher demais a barca. E aí
né, Jesus estava dormindo nessa barca sobre um travesseiro. E aí os discípulos, né, ficaram assustados, né? Eles ficaram com medo do que poderia acontecer com aquela, do que poderia acontecer com a barca em virtude daquela ventania. E aí, né, eles acordaram Jesus, né? E aí perguntaram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? E aí ele se levantou e ordenou ao vento: Cale-se, né? Aquieta-se. E aí o vento se calou, né? E o vento se aquietou. E aí ele olhou para os discípulos e perguntou, né? Ainda não. Por que vocês estão medrosos? Por que vocês são tão tímidos? Por acaso vocês não têm fé? E aí, né, eles sentiram, né, um grande temor, né? E aí perguntaram-se uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Né? Então, que essa leitura, né, nós podemos hoje responder essa pergunta dos discípulos, né? Jesus é o Filho de Deus. Ele pode acalmar as tempestades da nossa vida, né? Então, que nós realmente possamos sempre depositar a nossa confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Jesus, porque Ele nos acalma, né? Por mais que a gente esteja passando por tribulações, por provações, por momentos difíceis, mas Deus nos ajuda a superar tudo isso, né? Então, que nós realmente nunca percamos a fé, que nós sempre confiemos em Deus, que nós confiemos em Jesus Cristo, sempre, cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.